Opa, tá chegando, chegou. Está no Bem, ar. perfeito. Estão vendo aí uma tela então de apresentação da Labs Studios, né? Isso. Bom, primeiro, muito obrigado a todos aí, obrigado professor, obrigado pelo convite. Eu até confesso que eu me sentiria mais confortável hoje na condição de aluno e de alguém querendo aprender e entender do que propriamente vir aqui falar um pouquinho sobre experiência, e eu já explico por quê. Porque a nossa jornada no mundo dos games ela é muito recente, mas muito recente mesmo, né? A gente já vai contar um pouquinho sobre a história, né? Nós somos uma fábrica de software já de bastante tempo aqui na região de Joinville, mas efetivamente como jogos a nossa experiência ela é bastante recente. Então nós temos aqui uma rápida apresentação. Eu sou o Johnny Domingos. Eu sou fundador, sócio fundador da Labs Studio. A Labs Studio ela é uma spin-off de uma fábrica de software chamada GAT, né, a GAT Labs. E também dentro desse contexto das empresas nós temos a Ramos Sistemas, que é uma empresa que revende SAP aqui em Santa Catarina, e uma startup, talvez alguém já tenha ouvido falar, que é a Conexão NFE. Esses são os nossos negócios. Então, hoje, eu até vi que o grupo tem até o nome dele fala muito sobre processamento gráfico e tal, mas eu acho que foi com você, né, Marcelo, que eu falei que o que eu teria para trazer agora é um pouco mais sobre como nós nascemos, como nós fomos, como nós nos preparamos para entrar nesse mundo dos jogos e o que nós estamos fazendo, do que propriamente alguma experiência técnica, operacional direta e constante, né? Extremamente válido, né? Bem, é isso aí mesmo. Perfeito. Então, rapidamente, o que é a Labs Studios? Ela é uma empresa de desenvolvimento de jogos e é uma spin-off da GAT Labs. E aí, eu acho que vale a pena até contextualizar um pouco essa historinha, porque a GAT Labs ela desenvolve projetos sob demanda. Ela tem é uma fábrica de software e desenvolvimento específico é o nosso negócio, é o negócio da GAT Labs. E a marca, e os bombeiros voluntários, que eu acho que boa parte dos senhores conhece, das senhoras também, bombeiros voluntários aqui de Joinville, eles são centenários, têm lá os seus adeptos, seus voluntários, mas eles têm uma necessidade de atrair crianças para o espírito voluntário, para o espírito do Corpo de Bombeiros Voluntários. E aí a marca Heróis nos procurou em janeiro desse ano, pedindo o desenvolvimento de um game. O único detalhe é que a demanda era bacana, atraente, interessava muito para a gente, até porque se associar uma marca dessa é muito relevante, mas eles não tinham dinheiro para desenvolver o jogo. Então, naquela ocasião, a gente olhava o projeto, tinha o manual, enfim, a gente tinha todo o projeto pronto, mas não evoluiu. Aí, a cada semana, isso vinha para a pauta, pô, vamos fazer, não vamos fazer, a gente acabou não fazendo. E aí, com essa situação da pandemia, né, no final de março, as coisas deram uma amenizada. Como fábrica de software, a gente tinha muitas pessoas trabalhando sob demanda em projetos e teve uma baixa demanda. No final de abril, a equipe se juntou buscando projetos. E aí aquele projeto dos bombeiros foi ganhando força. E a gente percebeu que não teria como cobrar dos bombeiros, não tinha ninguém para patrocinar aquele projeto, e que se a gente quisesse fazer aquele projeto, a gente teria que fazer por conta própria. Então, naquele momento, aí você começa a levantar o que você tem em casa, né? A gente viu que nós tínhamos ali 3 pessoas formadas em games. Então nós tínhamos lá já uma pessoa que trabalhava até de maneira freelance e extra com design de jogos, né? Que já estava vendendo inclusive serviços para outros estúdios. Nós temos o Ronei, que era formado aqui na Unisociesc, que tinha lá suas experiências também, e o Augusto também na área de desenvolvimento, já com alguns projetos open source que tinha muito a ver com gamification. Então, quer dizer, a gente já tinha dentro de casa uma equipe que estava muito antenada. Aliás, videogame lá nunca foi, né, nunca faltou, e eles até são muito apaixonados por games antigos, né? Então, o que tinha de antiguidade lá na empresa era uma grandeza. Só que estava todo mundo disperso. Então, tem uma historinha bacana aí que, desde março, nós estamos 100% home office ainda. Nós, no final de abril, quando decidimos fazer um negócio, eles tinham mais um mês de trabalho, então eles ficaram mais um mês conosco na GAT Labs,
nós fizemos os desligamentos dessas 3 pessoas e constituímos uma empresa só para games. E aí eu já explico por quê. Porque nesse período a gente começou a estudar, e aí muito mais nós mesmos, os proprietários da empresa, entender um pouquinho o que era essa área de games, e a gente percebeu que nós não estávamos nesse mundo, não era por falta de conhecimento técnico ou das, né, de templates ou frameworks de desenvolvimento, é porque a gente não conhecia esse mundo mesmo. Então nós temos uma pessoa conosco, que é o Diogo Vink, um professor inclusive, estudou bastante esse mundo, nos trouxe informações, nos trouxe referências, e nós acabamos pegando essa equipe que nós já tínhamos em casa e constituímos uma empresa. Uma coisa importante, nessa empresa, até hoje, nós não nos encontramos pessoalmente ainda. Então, são 3, 4 pessoas na área técnica, mais nós, né, os sócios, aliás, todos são sócios, inclusive a área técnica, a gente compôs uma nova empresa, então a gente está fazendo um investimento importante nela, todos fazendo. A gente abriu a empresa formalmente, a gente assinou todos os documentos digitalmente, mas presencialmente nós não nos encontramos nenhuma vez. E o que nós fizemos a partir de maio? Aí a gente começou a fazer agendas dos bombeiros, né? Teve uma pessoa que trabalha conosco, que é o Ronei, ele começou a fazer visitas nos bombeiros para entender qual era o dia a dia deles, né? O que um bombeiro fazia, qual era a atividade dele, o que ele fazia na rua, quais os tipos de ocorrência, quais eram as melhores práticas. Então a gente tentou entender o que um bombeiro faz para depois começar a traduzir isso num jogo. E aí, em resumo, o que a gente percebeu? Que a gente tinha em mãos uma condição de começar a desenvolver um game para o público infantil, com uma causa que era uma causa de não violência, que tinha a ver com o propósito da marca Heróis. E aí a gente começou a estabelecer a empresa a partir dessa direção. Então nós não constituímos uma empresa e começamos a fazer o projeto. O projeto veio até mesmo antes da empresa. Então nós priorizamos os jogos que não remetiam a jogos de azar e violência, e isso teve um apelo muito grande, principalmente porque a marca ela está nos levando até alguns pontos que sozinhos provavelmente a gente não entraria. As nossas atividades, elas, num primeiro momento, elas estão sendo desenvolvidas com uma plataforma chamada Roblox. Não sei se é conhecido por vocês, na verdade, a gente chama, um jogo de fazer jogo, né? Então tem as suas vantagens e, claro, tem algumas desvantagens, mas nesse primeiro momento, considerando que para esse primeiro jogo, o nosso público-alvo é de 7 a 15 anos, é justamente o que a plataforma tem. Então, esse foco na plataforma, inclusive mais à frente tem alguns números ali, a gente já fala em 150, 200 milhões de assinantes ao redor do mundo e de assíduos jogadores no mundo todo, é um público que não pode ser desprezado, né? Não é certamente a plataforma mais utilizada, mas ainda assim é bastante relevante. Bom, então, com isso nasceu a Labs Studio. O que nós fazemos? Nós fazemos jogos, e essa é um propósito que nós estamos trabalhando ainda, até porque a empresa é nova, o jogo é novo, tudo é muito novo, tudo bastante atropelado, né? Até a composição da equipe, a gente ainda está trazendo gente para dentro da equipe, mas nós nascemos e estamos indo numa direção de desenvolver jogos para marcas. Nosso primeiro jogo foi o jogo para os bombeiros voluntários. Nós já estamos trabalhando também na plataforma Roblox para uma segunda marca, né? Para uma empresa que aí já é mais varejo, que ela vai oferecer isso aos clientes dela. E aí tem um outro projeto que a gente está trabalhando ainda não concluído, para usar uma outra plataforma já com um framework diferente, que no caso aqui seria o Epic Games. Então a gente está partindo agora para fazer um projeto nosso também. Bom, esses somos nós da Labs Studio. Eu acho que isso aqui, para vocês, para esse público aqui, né, imagino que sejam números recorrentes, né, talvez até já alguns meses atualizados, mas efetivamente nós da GAT Labs, nós nos motivamos mais a entrar nesse mercado quando a gente vê a ascensão dele no mundo e no Brasil principalmente, né? A gente fala, né, até você mencionou um pouco, Marcelo, um número pequeno de empresas em Santa Catarina,
sim, um número pequeno de empresas em Santa Catarina e no Brasil como um todo, né? O Brasil tem outro dia vi aí, acho que menos de 1%, em torno de 1% do mercado global de games tem produção no Brasil, né? É um produto brasileiro. Então, há um mundo gigante a ser explorado, algumas referências que nos levaram, né, a fazer, e certamente a gente está fazendo um investimento nesse novo negócio, não é só pelo jogo dos bombeiros, porque em sendo só pelo jogo dos bombeiros, naturalmente a gente não teve, ninguém pagou pelo jogo, então nós estamos fazendo uma doação para a Corporação dos Bombeiros. É claro que vai ter, e aí depois vou falar um pouquinho sobre isso, a gente tem a expectativa de ter alguma monetização em cima do jogo, na plataforma, e há como, mas até o momento o nosso propósito principal é aprender a como navegar, a como circular nesse mundo dos games. E para isso o jogo do Heróis ele foi muito oportuno. Então a gente usou a plataforma Roblox, né, que é um jogo eletrônico aberto, aqui já, e aí sim desatualizado, até maio de 2020, 155 milhões de jogadores, chama muita atenção alguns jogos lá com milhões e milhões e milhões de acessos, né, bilhões de visitas, milhões de acessos. A gente vai no YouTube e encontra, né, e aí a gente fala até de crianças, garotos, né, youtubers com milhões de visualizações. Enfim, é um mercado que nos motivou muito a entrar nele. Então, aí eu volto lá no que eu falei no início, né? Eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a criação da empresa, mas eu acho que eu estou mais para aprender como fazer do que propriamente para ensinar como se faz, até porque nosso primeiro dia de trabalho foi 1º de maio, né? 1º de maio foi o nosso primeiro dia de trabalho. Então, a gente, em 90 dias, colocamos um jogo no ar com 5 fases. Estamos já há 3 semanas de lançar o nosso segundo jogo e começando um estudo para um jogo próprio. Então, tudo tem acontecido muito rapidamente. Nos chamou muito a atenção uma informação que veio do próprio Roblox, que tem um público entre 7 e 15 anos jogando e que as marcas não estão lá. Então, nós pegamos esse filão e dentro dele nós desenvolvemos os nossos 2 primeiros projetos. De fato, né, não dá para desprezar, é claro que essas crianças elas não decidem compras, elas não deveriam, pelo menos, fazer compras, usar os cartões de crédito, isso não está diretamente ligado às crianças, mas elas influenciam, a gente sabe como é que essas coisas funcionam. Então, a importância de ter um jogo para esse público foi muito relevante. E aí o nosso apelo tem sido agora que nós podemos levar a sua marca para esse público que não está hoje sendo talvez completamente explorado. Rapidamente aqui sobre o nosso primeiro case, né? Nosso jogo Heróis. Então, como eu falei, nós reconstruímos, na verdade a gente construiu um pouco do que a gente imaginava, ou conseguiu captar lá dentro, com 2 ou 3 reuniões com os bombeiros, das ações deles, e aí nós criamos lá um Conheça os Heróis, que é para saber um pouco mais sobre a corporação. Tem um espaço ali dedicado a doações, então caso alguém queira fazer alguma doação para os bombeiros voluntários, a própria plataforma, claro que ela tem a taxa dela, mas tem um espaço ali para doações, um tutorial e o espaço para o jogo. O jogo já teve algumas fases, então só falando rapidamente sobre essas fases. Que fases são essas? Teve uma fase lá, que são atividades que os bombeiros fazem, salvar animais em árvores, resgatar pessoas de floresta, resgatar pessoas de montanha, apagar incêndios. Teve uma última missão lançada agora na segunda-feira, que é pilotar ambulância. Então a gente está fazendo atividades que têm a ver com o dia a dia dos bombeiros voluntários. Bom, são números bastante modestos, né, muito modesto ainda, porque nesse momento nosso único e exclusivo investimento tem sido o nosso esforço, né, nós não investimos em propagação, em mídia, em mercado. Tivemos uma mídia espontânea por conta desse vínculo com a marca dos bombeiros,
mas de maneira geral, nesses primeiros 4 dias, a gente teve em torno de 7.300 sessões, o que dá, né, um pouco mais de 3 sessões por pessoa, 2.300 acessos, aí alguns números, né, percentual de mulheres, 45%, masculino 55%, 45% retornam ao jogo, e aí teve, eu não vou dizer que é um erro de cálculo, mas um ajuste que a gente acabou fazendo. A nossa rapaziada ali pensou muito no gamer, né, no cara que está preparado, que tem o desktop, que tem a cadeirinha, o cara do fone lá, mas esse foi um jogo para crianças, então aqui nós não tivemos o mesmo esforço, a mesma disposição no mobile que a gente teve para o desktop. E aí no mobile ele não está muito agradável ainda para o jogo. Então isso a gente percebeu que é um número bastante grande que joga no mobile, evidentemente, né? Mas a plataforma ela não foi assim tão amigável como o mobile. Então tem alguns ajustes que a gente está precisando fazer nesse aspecto. Uma outra coisa que chamou muita atenção, que a plataforma ela é focada no público jovem, infanto-juvenil, mas 60% tem mais de 18 anos. Então, são números que nos chamou a atenção. Hoje, em média, a gente tem 45 jogadores dia. Eu falo que a gente não teve nenhum investimento adicional. Tivemos algumas mídias espontâneas aqui, né, alguns portais, né, rádio, TV, né, as 2 TVs, mas isso foi mais em função, e não tem como negar isso, pela marca, pelo carinho joinvilense pelos bombeiros, do que propriamente uma ação de marketing nossa. E, inclusive, na maioria das vezes, o público-alvo que essa mídia atinge não é o público jogador de 7, 8, 10, 12, 15 anos, 13 anos aí, que é o limite que a gente tem visto que tem mais afinidade com o jogo, né, até porque esse público não está assistindo jornal, não está vendo portal de notícias. Então, isso aqui é mais para a empresa do que propriamente para o jogo em si. Bom, de maneira geral, só compartilhando um pouquinho com vocês que os nossos próximos desafios, nós, com a entrega de agora das 5 fases, a gente entende que a primeira onda do jogo a gente concluiu. Antes de ir para a segunda onda, agora a gente tem que tentar monetizar um pouco esse jogo. E para isso, tem algumas ações práticas que a gente está desenvolvendo com a corporação para levar o jogo para entidades, para escolas, para bombeiros voluntários, enfim. A partir dos bombeiros, agora a gente vai criar um engajamento. Monetizar a marca. Então, a gente tem via plataforma como botar um pouco de investimento, né? Não chega a ser um Google Ads da vida que você escolhe e tal, mas dá para fazer um investimento ali. Nós vamos começar a experimentar isso a partir da semana que vem. Conforme eu falei, a gente está desenvolvendo um jogo nosso mesmo, então a gente tem agora estimado em 3 semanas para lançar um jogo que a gente, em princípio, tem um nome provisório ali de Crazy Destruction, mas ainda sob júdice, né? E um novo jogo para a nova marca que a gente está desenvolvendo também para 2020. Além disso, o projeto com a Epic Games em negociação, e, como eu falei, a gente está tentando trazer pessoas novas para o grupo. O que a gente tem visto é que tem muita gente querendo aprender games, e isso até facilita trazer pessoas para o time. O que a gente tem feito, né, e aí, objetivamente falando, principalmente no caso do curso de desenvolvimento de games, né, a gente sabe que, até porque as pessoas que estão conosco, elas são oriundas da Unisociesc, que lá tem desenvolvimento de games. Então, a gente está se aproximando desse curso para tentar, de lá, trazer algumas pessoas para o nosso time. Bom, conforme eu falei, eu ia falar de negócio, né? Pouco de tecnologia, porque de tecnologia eu sei que aí o buraco é muito mais embaixo. Mas acho que, então, foi muito pertinente hoje a tua fala, Johnny. Era isso aí, professor. O Maicon, ele também, além de ser diretamente envolvido com o desenvolvimento, ele é head da vertical da Bluesoft, né? Oi? Na questão de empresas e tudo mais. Estão ouvindo? Eu estou ouvindo agora, eu não estava ouvindo antes, agora comecei a ouvir. Beleza. Estou dizendo que o Michael tem uma experiência que talvez ele possa compartilhar um pouquinho de experiência a lidar com o negócio, né, com a empresa. Ele tem uma experiência do desenvolvimento, experiência do negócio. Então, sem
delongas, eu vou passar já direto para o Michael. O Michael faz a fala dele, aí sobrando ali uns 20 minutos no final, a gente faz a conversa e troca de experiência. Isso aqui é um bate-papo mesmo, tá, pessoal? Então, vou passar para o Michael, ele faz a apresentação dele e aí depois a gente volta, beleza? Michael, está com você. Opa, tudo bom? Boa tarde, comecinho de noite aí. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos vendo, bonitinha. Beleza. Então, eu vou falar hoje, o professor comentou ali da minha posição de head na vertical de games da Bluesoft. Essa posição eu assumi esse ano, então alguma coisa bem fresca, assim. Mas eu trabalho com desenvolvimento já desde 2000, e em 2006 abri a minha primeira agência, que tinha o nome de Morph aqui em Blumenau, era uma agência mais voltada à web. E a partir dali, como eu fui um cara que sempre mexeu muito com Flash, eu não sei se todo mundo aqui vai se recordar do Flash, mas eu... Não pode falar essas coisas. Pois é, o Flash a gente fazia de tudo, né? Eu cheguei a fazer jogo até para aquele CD que vem nas maletinhas de livro, sabe? Então, já tem uma história aí um pouco mais longa. Em 2006, consolidei a primeira empresa com foco em web e também desenvolvimento de ações interativas, né? E isso gerou um portfólio, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, e daí, com isso, eu acho que a gente consegue conversar mais. Aqui alguns dos clientes que eu atendi, que é a Lune e a Morph, que era a minha outra empresa, atenderam nesse tempo, né? São 20 anos aí de carreira. Como eu falei, a gente começou com sites e aplicativos, desenvolveu algumas coisas para algumas marcas legais, o Beto Carreiro, o McDonald's, fez um aplicativo para o Seu Jorge também, LG. E um dos focos principais, quando a gente começou a trabalhar com jogos, era a dificuldade de vender advergames, né? Como o Johnny comentou que a empresa dele agora vai focar na venda de jogos para marcas, né? Que seriam os advergames. A gente tinha muito isso em 2006, 2008. A gente tinha muita resistência das agências sobre fazer um jogo pela questão de como que eles vão mensurar o retorno, achavam que um outdoor ia gerar muito mais retorno do que um jogo, né? Eles não entendiam direito como é que funcionavam as métricas de jogo, rejogabilidade, etc. E acabava sendo, sei lá, 5 jogos por ano que a gente fazia, assim. Enquanto isso, a gente ia desenvolvendo sites. Mais uma área que sempre gerou negócios bem legais foi a de feiras e eventos. A gente fez alguns aplicativos bem legais para feiras aí. No Festival de Dança de Joinville, a gente fez uma ação para o Itaú, onde a pessoa pulava aí na cama elástica e a gente retirava o fundo, né, chroma key ali em tempo real e já gerava a imagem para a pessoa levar para casa. A gente fez muitas dessas aplicações para estandes mesmo, né? Então, para Petrobras, Vital Cremer, Unimed, Extinta Baumgarten, Sense. E daí isso é um pouco. Tinha desde jogos bem simples, como quiz e quebra-cabeça, e jogo da memória, apresentação de produtos, roleta, até algumas coisas mais complexas, como essas que a gente fez com sensor de movimento, né? Então aqui já utilizando mais ferramentas de desenvolvimento de jogos mesmo. Então nos dois projetos da esquerda e da direita a gente utilizou Kinect. O da esquerda é um jogo que a gente fez para a Uniaselv, onde simulava a vida de uma pessoa com EAD. Então no começo da primeira fase ela tinha que arrumar o quarto, segunda fase ela tinha que pegar a moto, ela ia até a faculdade, e na terceira ela andava por labirintos até achar a sala dela, utilizando o Kinect daí, né?
Aqui já a gente utilizando o Unity 3D. Também utilizando o Unity da direita, que seria um catálogo virtual, a pessoa conseguia controlar com as mãos, né? Teve uma época que todo mundo queria fazer aplicações que parecessem o Minority Report, não sei se vocês lembram no filme também, é um filme velho, mas onde eles controlavam as telas com luvas especiais e tal. Então, esse tipo de aplicativo a gente fez para a Netsid, que é uma empresa de Pomerode, que ela faz moinhos de açúcar e tal. E a gente fez 3 aplicativos nesse mesmo sentido. E o do meio foi um aplicativo que a gente fez para o Banco do Brasil, onde a pessoa utilizava essa raquete ali de tênis de mesa e eu fiz o tracking da cor do raquete, que era uma raquete vermelha, e daí com o tracking da raquete na mão da pessoa, com uma câmerazinha, uma webcam, ele conseguia jogar contra o computador. E daí jogos, a gente fez um jogo para a Visa, para o lançamento do filme Rio, esse eu imagino que a maioria conhece, esse é um pouco mais novo, onde a pessoa... Era um jogo de 2 fases, baseado no trailer do filme. Então, a pessoa voava por cima do Rio de Janeiro, tinha que passar por dentro de alguns alvos, assim, ela voava com a asa delta. E na segunda, era uma fase na praia, que é no trailer, quando a asa delta cai na praia. Então, a pessoa tinha que ir desviando das pessoas, das bolas que vinham e tal. E o controle desse jogo também, vocês podem ver na última foto ali, foi montada uma mini asa delta e a pessoa controlava através do manchezinho ali. Eu coloquei um marcador também vermelho de cor. Quando a pessoa aproximava a câmera, a asa delta subia, quando ela puxava, a asa delta descia, e direita e esquerda, né? Então ela controlava o jogo pelo manche que ela estava brincando ali de verdade. Essa ação foi bem legal, a gente ficou no shortlist entre os 15 melhores projetos globais do Tomorrow Awards, que é um prêmio canadense, né? Os ganhadores foram Microsoft, Google, Nokia, então não tinha muito como concorrer com os caras, mas para a gente foi um grande marco chegar aos 15 melhores projetos. E ele ficou 3 meses na orla de Copacabana, esse jogo. Falando um pouco mais, daí indo para uma parte mais social, a gente desenvolveu um portal de jogos para a Unimed, que são 8 jogos que daí falam sobre alimentação saudável, sobre cuidados na escola, regras de abandono em caso de incêndio. É um projeto bem legal. Eles estão até querendo retomar agora, a gente está em negociação para retomar o projeto e lançar a versão mobile dele. A carinha aqui tem Flash, então a gente, de qualquer jeito, vai ter que fazer em Unity, né? Ou um HTML5 da vida. A gente também fez jogos para Geek Kids. Eles sempre que lançavam uma coleção, a gente lançava algum joguinho novo baseado na coleção deles. A gente fez algumas ações para o McDonald's, essa foi uma das mais legais, web, que a pessoa subia uma fotinho dela e se transformava no Shrek, daí depois ela podia compartilhar nas redes sociais dela e tal. Esse foi um jogo que a gente fez para a Copa de 2014. Esse foi um jogo nosso, foi o nosso primeiro jogo autoral e funcionava como? Na televisão, a gente instalou num bar aqui da cidade de Blumenau, e na televisão ficava o jogo e a pessoa acessava pelo celular um endereço, que era goagol.mob, e isso redirecionava para o servidor interno do restaurante, e a gente criou um servidorzinho que a pessoa controlava os jogadores pelo celular dela. Então, todo mundo que estava no bar podia conectar e jogar, a gente fez uma lista de espera, então 2 iam, jogavam, daí depois já começava mais uma partida com as 2 pessoas que estavam em espera. Foi bem legal, fizeram até torneio, quem ganhasse a rodada aí levava prêmio, levava cerveja, levava batata frita e tal. Foi bem interessante. E daí, já trazendo a questão do jogo
web com o controle mobile, né? Daí, falando mais tecnicamente, a gente utilizou um servidor Node para fazer as requisições aí. E o nosso maior portfólio da Luni começa em 2015, quando a gente começou a atender o McDonald's americano, através da agência que eles tinham na época, que era a Creata, né? A gente desenvolveu cerca de 45 jogos para o McDonald's, e daí são jogos para grandes licenças, né? Isso deu bastante know-how para a gente em uso de licença, né? E mecânicas de jogo. A gente começou a desenvolver com eles usando o Corona, não confundir com o vírus, né? Uma engine de jogos 2D, uma engine de jogos 2D, e depois a gente migrou pro Unity, porque eles tinham uma questão de a gente ter que usar a engine que eles pediam, porque todos esses jogos eram feitos para o McLanche Feliz. Então a criança escaneava o brinquedo que vinha no lanche do mês, e com isso liberava acesso para ela do jogo. Então a gente fez aí Minions, Rabbids, fez jogo de Transformers, Bob Esponja, o filme, Peanuts, o filme, Pokémon, Era do Gelo, Hora de Aventura e mais alguns aí, Batman, Tartarugas Ninja, algumas marcas mais conhecidas lá fora, que tem o Mouse Cook e o Big Mate. E atualmente a gente está trabalhando no nosso jogo autoral, que a gente já vem trabalhando nele faz alguns anos, na verdade, mas se entrar em caminhos de clientes, né, e ele foi ficando de lado. O Vogel é um jogo local, é um party game, né, então 4 jogadores podem jogar um de aviões, uma batalha de aviões, onde quem matar o amiguinho primeiro ganha. A gente tem alguns modos de jogo, né? E daí tem um que é tipo um pega-pega, que você tem que pegar uma coroa e a pessoa que ficar mais tempo com a coroa ganha a rodada e tal. É um jogo que tá bem divertido. A gente levou ele para uma primeira apresentação na Comic Con XP de 2016, só para ver quanto tempo faz, 4 anos aí. E lá os feedbacks já foram muito bons, mas a Luni teve algumas pedras no caminho aí, como normalmente empresas têm. A Luni era formada de 3 sócios, eu, o Michael Feldhaus e o Leandro Wagner, e no final de 2017 a gente decidiu, o Michael foi para Berlim, ele mora lá, o Leandro começou a trabalhar com impressão 3D, e daí eu fiquei com o portfólio, e hoje a Luni funciona com todos os colaboradores, né? Não se chamam colaboradores porque são mais parceiros, né? Todos eles trabalhando no home office, então a gente tem o pessoal de 3D, que às vezes é uma pessoa, às vezes é um estúdio, a Rita, um 3D, aqui de Blumenau. Tenho 2 ilustradores que são muito fera, game designer também, que é formada ali em Balneário Camboriú, e programadores. Hoje o programador do Vogel também mora em Berlim, que é o Patrick, ele é o programador líder, e daí para mim fica a parte mais de game design do jogo e regras, etc. E é isso, seria isso a minha contribuição para falar um pouquinho sobre a Luni. Beleza, obrigado, Michael. Só lembrando o pessoal que a gente está com as perguntas lá pelo Slido, né? Então, se o pessoal tiver perguntas, coloquem por ali, façam a votação por ali. Eu vi que uma das questões já está basicamente respondida ali, estava perguntando os projetos que estão em desenvolvimento, então vocês já responderam essa questão. Tá? Tem uma questão aqui que eu acho que é bastante relevante no contexto aqui da UDESC, como a UDESC
forma bacharéis em ciência da computação, engenheiros de elétrica, mecânica e tudo, mas a parte tecnológica mesmo, né? Aqui tem uma pergunta que eu queria falar para vocês, qual é a formação dos colaboradores de vocês, né? De uma certa forma vocês já falaram um pouquinho, mas quem é esse pessoal que está ajudando do ponto de vista técnico? Sei que deve ter gente aí do marketing, gente da vendas e tudo mais, não sei, pós-venda talvez, mas da área técnica mesmo, quem é o grupo que compõe a empresa de vocês nesses aspectos? Poderiam falar alguma coisinha nesse sentido? Eu posso? Assim, claro. Bom, na equipe técnica mesmo, a equipe que bota a mão na massa, eu tenho ali o Diogo, né? O Diogo, que aí a formação dele na verdade, ele é o grande cabeça, até a nossa grande liderança técnica, aí ele é formado em ciência da computação, tem mestrado, inclusive, em ciência da computação. Deixa eu até que eu lembro o link. Acho que eu dei aula pro Diogo, não deu? Não. É possível. Hoje ele dá aula na Católica, o Diogo. O Diogo é nosso sócio, inclusive, na Labs Studio. Então, e aí passa por ele muito da construção e da arquitetura do jogo. E aí nós temos mais duas pessoas formadas, eu acho que o nome do curso, inclusive, é Desenvolvimento de Games, né? O Diogo é oriundo da UDESC. Mais duas pessoas formadas em Desenvolvimento de Games, uma delas é o Luiz Antônio e o Ronei, que eles são eles se formaram na Unisociesc, e o Augusto, eu não estou lembrado, eu acho que é a Univille, não tenho certeza. O Augusto já é mais da área de design, e eu não tenho certeza também agora do curso dele, eu não lembro se é sistema de informação, ou se é mais da área de design mesmo, eu confesso que eu não estou lembrado. A Univille tem design gráfico, né? A equipe de produto mesmo são essas 4 pessoas hoje. Beleza, obrigado, Dionei. A Univille tem o design gráfico, que tem uma vertente aí. É possível, é isso aí, acho que é esse mesmo. Eu não tinha certeza, mas eu acho que é esse mesmo. É por aí, né? Beleza, passando a mesma pergunta para o Maicon, então, dá uma geral aí, qual é a formação do povo que trabalha na Luni? Sim, tem o pessoal de design formado em publicidade, daí um dos ilustradores trabalhou bastante tempo no Bell Studio, não sei se vocês conhecem aqui de Blumenau. Bell Studio, um grande estúdio de animação aí, que faz animações nacionais e tal. Eles têm até um desenho animado agora no canal da Disney, né, que é o Boris e Rufus. Então o Souls Leak, ele formado em publicidade, faz ilustração pra gente. O Alexandre Santos também é formado em publicidade pela FURB, e ele cuida da parte de UX e UI, né? Então, ele cuida dos layouts, da arquitetura de informação, etc., tanto de sites, aplicativos, quanto de menus, de jogos, do que for necessário. E os programadores, eles são todos formados em ciência da computação. O Patrick é formado em ciência da computação pela UFSC. Daí tenho mais alguns parceiros que trabalham comigo. O Kurt também é formado. Ele é formado, na verdade, em desenvolvimento de jogos, ali por Balneário, Univale, acho que e o Diego também é formado em sistemas pela Uniaselv. Eu tenho formação pela FAI, em sistemas, e um MBA em gestão de marketing por uma instituição de São Paulo, que infelizmente não existe mais, que se chamava iGroup. Maicon, aproveitando que tu está no ar aí, tem uma pergunta específica para ti aqui. O tempo médio de desenvolvimento desses jogos, eu acho que tem são vários tipos de jogos, mas assim, o tempo médio de cada um desses projetos, tu poderia dizer aí para nós? Sim, os jogos para o McDonald's e esses Adver Games que a gente fez, tanto para o McDonald's quanto para a Ering,
a média de desenvolvimento era de 2 a 4 semanas, não passando nunca de 4 semanas de desenvolvimento, porque eram lançamentos mensais, né? Principalmente do McDonald's. Teve meses que a gente fez 2 jogos em um mês, então a equipe fixa sempre girava aí em torno de 8, 9 pessoas, então era uma equipe desenvolvendo um jogo. Normalmente os jogos do McDonald's têm 2 licenças, uma mais voltada para as meninas e uma mais voltada para os meninos, então a gente tinha que fazer um jogo para cada licença. A maioria deles são jogos infinitos, assim, né? São jogos que eles não têm, as fases não são tão elaboradas quanto jogos indie, né, que você baixa no Steam, etc. Então, eles são de mecânicas normalmente de puzzle ou normalmente de puzzle ou de alguma coisa que sejam por partidas, né? Como o jogo do Pokémon que a gente fez era uma batalha de Pokémons em turnos e tal. Mas ficava nessa média, de 2 a 4 semanas aí. Certo, beleza. Mas isso não é o ideal, tá? Os jogos mais complexos... Hoje eu trabalho na Playmovie, que é, além da Lune, eu presto consultoria para a Playmovie, né? Que desenvolve jogos pedagógicos. Então, os jogos pedagógicos da Playmovie demoram de 3 a 6 meses prontos, porque daí são jogos que precisam de muito mais regras, precisam de muito mais cuidado, tem que passar pelo crivo de pedagogos e vários testes com criança, etc. Beleza, obrigado. Tem uma pro Dionei aqui para equilibrar um pouquinho, uma pergunta aqui para explicar um pouquinho, tu comentaste logo no começo aí, acho que o primeiro slide, sobre framework da Epic Games, explicar um pouquinho o que era exatamente. Não sei se é uma iniciativa, enfim. Bom, na verdade, eu imagino até que o Michael, até por estar mais tempo na área, talvez até conheça melhor do que eu. Para mim, conforme eu falei, eu também estou aprendendo também nesse mundo, mas a própria Epic Games, lá no site dela, inclusive, ela já publica apoio e iniciativa para que os desenvolvedores utilizem a plataforma deles, né? Assim como o Roblox, Epic Games e outras tantas, o propósito deles, eles abrem a arquitetura, né, eles te fornecem a estrutura, obviamente eles desenvolvam o jogo e coloque na plataforma, na store deles, né. No caso da Epic Games, você se utiliza da arquitetura, do framework de desenvolvimento, sem custos, essa é uma parte bem bacana, e aí a partir do momento que você começa a monetizar, até $1 milhão não tem custo para a empresa produtora. A partir de $1 milhão eles começam, e aí naturalmente, né, aí tem um comissionamento para eles de 5%. Então, é um programa público, na verdade é um fomento deles mesmos a incentivar com que os produtores utilizem a plataforma deles para desenvolvimento de jogos, né. Então, quando eu falei... A plataforma só seria a Unreal, né? Unreal Engine. Exatamente. Eu acabei não falando o nome, isso aí, Unreal, é isso, né? É como se fosse a Unity, né? Só que daí da Epic. Isso, é como se fosse a Unity, como se fosse o Roblox que a gente utiliza, na verdade é uma outra plataforma. Certo, né? Beleza, ficou esclarecido. Isso. Senhores, nós estamos às 17h52, nós tínhamos programado até às 18, mais ou menos, né? Pelo jeito vai passar um pouquinho, mas eu queria que pelo menos vocês pudessem dar uma visão para nós aí de um pouco de futuro. Então tem uma pergunta aqui no sentido de que o que vai ser o futuro, o que nós temos em termos de a direção que as empresas de vocês estão tomando em relação ao processamento gráfico, em relação ao desenvolvimento de jogos. O que vocês acham que vai ser a hype do próximo momento, o que vai chamar mais atenção, ou, sei lá, quais são os grandes projetos futuros, assim, a médio prazo que vocês estão enxergando, uma coisa mais visionária, o que vocês enxergam de maneira... Aí eu vou falar depois do Michael agora. Bom, vai depender muito de
como você quer atuar no mercado de jogos, né? Porque a gente, quando fala de mercado de jogos, a gente tem aí alguns players bem importantes, né? Você pode trabalhar como um desenvolvedor, e daí é muito importante quem é desenvolvedor de participar do maior número de game jams que conseguir, para conseguir networking, para conseguir aprender a desenvolver rápido novas mecânicas e ter novas ideias. Game jams são ótimos para isso. E daí saem ideias que podem virar produtos mesmo, né? Você pode querer trabalhar na parte mais comercial, mais administrativa do mundo de games e virar um produtor, que seria o gerente de projetos, né, do mundo gamer. Então hoje a gente tem algumas empresas bem grandes que estão procurando produtores já. A gente tem a Cris no Rio Grande do Sul, a gente tem a Flux em São Paulo, a gente tem aqui em Floripa que eu esqueci o nome, que faz a Hoplon, exatamente, que faz o Metal Gear lá, é o Heavy Metal Machines, e essa parte de gerência também é muito importante, né? E tem muito mercado, tanto aqui quanto fora. No Canadá mesmo tem muita oportunidade. Você pode também querer trabalhar nessa parte de administrativa em uma publisher, então, que são as empresas que publicam o jogo, fazem o marketing, né? Se você tiver uma veia mais de marqueteiro, assim, são os caras que são responsáveis mesmo de fazer o jogo bombar. E a gente tem aí outras duas vertentes, né? O jogador casual que faz um canal no YouTube, vira youtuber e consegue monetizar em cima do gameplay dele, ou virar um pro gamer, né, e trabalhar aí realmente jogando, né. A pro gamer aqui no Brasil ainda tá iniciando, mas a gente já tem alguns times bem fortes, mas é uma área que precisa de investimento, é uma área um pouco mais cara. Na parte de desenvolvimento mesmo, eu indicaria isso, vocês procurarem as game jams que estão disponíveis e começar a trabalhar, testar jogos dos outros. Uma coisa que é muito importante em qualquer profissão é network, né? Você conhecer pessoas e se fazer conhecido, ser lembrado e ser chamado para projetos maiores, etc. Então, está sempre em fóruns, está sempre participando dos fóruns de game jams, etc. E na questão de mercado, da indústria em si, os jogos indie no Brasil estão começando a ganhar um vislumbre maior, assim, né? A gente teve o anúncio hoje, acho que foi, de uma empresa de Brasília que vai lançar um jogo novo, e eles foram comprados por uma empresa canadense, uma publisher canadense, e continuam com a equipe de desenvolvimento aqui, e vão lançar a segunda versão do jogo, muito mais AAA, um jogo que vai ser competitivo e tal, bem legal. A Quiris, a Hoplon, que são empresas gigantes, né, que estão indo nesse caminho de o MOBA ou jogos competitivos de tiro. E eu acredito que esse mercado de jogos competitivos realmente é um grande mercado que tem muito a ser explorado. Não sei se vocês viram, mas agora o jogo do momento é o Fall Guys, né? Que é um jogo super divertido, colorido, e daqui a pouco o pessoal já vai estar monetizando com isso, ou o próprio Fortnite também, na mesma linha. Mas para quem é desenvolvedor, a minha dica é nunca mirar o primeiro jogo muito alto, né? Mesmo que essas plataformas, né, esses jogos grandes que dão dinheiro vão nessa linha, faz aquilo que vocês gostariam de jogar. Acho que essa é a dica mais importante. Faz um jogo pequeno que você consegue terminar. Na Lune, curiosamente, eu contratei as pessoas, elas eram formadas, mas elas não tinham experiência em desenvolvimento de jogos porque ainda não tinha nenhuma outra empresa aqui. Então, o que eu levava em consideração na hora de contratar é quantos demos eles tinham feito e quantos desses demos eles tinham feito até o final, que era alguma coisa jogável que eu podia pegar, sentar,
jogar e analisar. Então, isso era um diferencial muito maior do que o currículo deles, se eles tinham, se eles eram pleno em C Sharp. Então, isso fica uma dica aí. Michael, mas na tua apresentação, no teu portfólio, tu colocaste vários jogos que usam superfícies táteis, usam Kinect, webcam, detecção de movimento. Desse ponto de vista de tecnologia, de interação, teria alguma coisa assim que tu vê que, opa, isso aqui vai ser futuro? Falar de realidade aumentada também? Realidade aumentada tá vindo com muita força, né? O Facebook criou um outro segmento dentro do Facebook, né? Que para trabalhar com o Gear, eles lançaram agora uma outra plataforma, né? Eu esqueci o nome, eu vi no LinkedIn hoje. Oi? Horizonte? Pode ser, acho que é isso mesmo. E tem o HoloLens da Microsoft, né? Que também teve um boom aí. Realidade mista, realidade virtual e realidade aumentada, eu imagino que nos próximos anos vão ser bem fortes. A virtual já está dominando, né? À medida que os óculos vão ficando mais baratos e mais acessíveis, com certeza é uma coisa que vai ter muita área para ser explorada. A realidade aumentada que ainda é pouco explorada, porque não é todo mundo que quer ficar com o celular apontando para alguma coisa né, e interagindo com uma coisa virtual. Quanto menos, eu acho, tiver no celular e mais tiver no óculos, numa realidade mista, melhor. Mais parecido com o HoloLens do que a realidade aumentada mesmo. Assim. Legal, obrigado. Tem um bom panorama ali. Johnny gostaria de arriscar. Olha, eu não entro tanto nesse veio técnico, até pelas razões pelas quais eu já expus aqui, mas eu vejo, até por uma questão do que tem acontecido nos últimos tempos, né? As pessoas estão mais em casa, estão mais, né, se movimentando menos, estão com mais tempo, estão procurando o que fazer. Então, naturalmente, nos últimos meses aí teve uma ascensão nos games, né, no esportes. Então, esse eu até diria que a nível mundial é um mercado consolidado, é um mercado milionário, né? O próprio Mário mencionou os YouTubers, os games, pois isso aí. Eu, por exemplo, na GAT, isso já há alguns anos, né? Eu lembro de pelo menos 2 excelentes profissionais sêniors, né, muito bem remunerados na época. Eles abriram mão da carreira profissional técnica para virar jogadores, né? Claro que um deles virou jogador de um esporte, o outro foi jogar pôquer, mas ainda assim, né, quer dizer, esse mundo né, tem uma atratividade financeira que chama muita atenção. Mas fora isso, o que eu penso é a questão mesmo que o desenvolvimento de jogo está ficando mais democrático, né? Talvez democrático, não sei se é a palavra correta, mas o que faz o Unity, o que faz o Roblox, o que faz agora o próprio Epic Games, né, liberando as plataformas para desenvolvimento, isso permitirá que as pessoas percebam que o desenvolvimento ele não é nem mais fácil nem mais difícil, e aí eu estou percebendo por mim, né, ele só não era explorado. Então eu acho que nesse aspecto a gente tende a ter um aumento expressivo aí no time de desenvolvimento de maneira geral. Eu acho que a gente vai ter mais desenvolvedores, deve ter mais estúdios, e aí tem um outro aspecto que eu também acho, e aí eu estou descobrindo ainda aos poucos, né, tem oportunidade onde a gente menos espera, né, tem nichos, né, o próprio Michael trouxe alguns casos que ele já viveu ao longo dos anos, e a gente tem percebido isso mesmo. As empresas, as marcas, elas têm já algumas limitações, né, que por onde elas poderiam ter passado, provavelmente elas já, né, principalmente as que têm mais recursos, já passaram, né, seja por mídia web, seja por mobile, por internet, por mídia convencional, por rádio, por TV. Então está todo mundo procurando um jeito novo de impactar o seu consumidor. E um jeito novo para muitas marcas é através da gamificação. Então a gente entende que tem um mercado bastante importante, não explorado ainda, e que principalmente em função
do aumento da demanda pelos jogos, o ecossistema como um todo cresce, né? A gente vai ter mais desenvolvedor, vai ter mais, vai ter mais designer, vai ter mais cursos, né? Eu não tenho dúvida que à medida que, né, e aí eu vou usar Joinville como referência, né? Se hoje a gente tem 1, 2 cursos em universidades para desenvolvimento de jogos, se a gente tiver daqui a pouco uma grande empresa de jogos, ou várias pequenas, ou várias empresas de desenvolvimento de jogos, né, certamente a gente deve ter mais cursos também. Então, eu vejo que essa questão dos games, e aí não só pelo eSports, não só pela competição, mas a gamificação mesmo em si, a tendência é muito positiva. Bom, eu fico muito satisfeito, muito feliz de ouvir essas palavras de vocês aí, uma visão positiva do futuro dentro da área, porque dentro da UDESC a gente é no departamento de ciência da computação, a gente não tem curso de jogos, mas a gente tem iniciativas na área de desenvolvimento de jogos, como área de pesquisa, né? Então o LAVA, que é o grupo que está promovendo esse encontro, a gente tem, a nível de graduação e a nível de mestrado, várias iniciativas no desenvolvimento de jogos, mas o nosso foco tem sido jogos sérios, né? Então são aqueles jogos que têm um propósito já definido desde o começo, e muitos deles entrando para a área da área da saúde, área da educação, etc. Então, eu estou vendo aqui pelos presentes, nós temos 2 designers, né, 2 desenvolvedores, que fizeram jogos sérios a nível de mestrado. Então, tem a Rafaela, que está aqui presente hoje. A Rafaela fez um jogo com uma plataforma móvel para auxiliar o desenvolvimento de equilíbrio em idosos. Então, com um jogo com um propósito bem específico da área da fisioterapia. E o Jonathan, que está aqui também, estou olhando ali a careta dele, também está desenvolvendo um jogo para auxiliar a reabilitação respiratória, considerando, inclusive, que está sendo desenvolvido um conjunto de dispositivos, vários dispositivos, pneumotacógrafo, manovacômetro, oxímetro, etc., como forma de entrada para o jogo do I Blew It, que é o jogo que o Jonathan está desenvolvendo. Então, esse é o foco que a UDESC tem desenvolvido. Então, quando eu ouço vocês dizerem que está crescendo o jogo de modo geral, isso também mostra que os jogos sérios também certamente estão ocupando uma parte desse espaço. Aquele censo que a gente comentou lá no começo, uma das coisas que eu observei ali, que me chamou bastante a atenção, que 36% das empresas de desenvolvimento de jogos estão desenvolvendo jogos sérios. Então, esse número era 28, se não me falha a memória, em 2014, aumentou para 36 em 2018. Então, houve até um aumento do número de empresas que desenvolvem jogos. Muitos deles também são advert games, porque aí já são com propósito, são contratados, né? Então tem muito jogo nesse sentido também. Tem uma parcela muito significativa. Então, Opa, desculpa. Não, só aproveitando essa tua linha de raciocínio, uma coisa que eu vi bastante agora pós-pandemia as empresas querendo remodelar a forma de entrada de novos funcionários, né? Em vez de passar uma tarde com um PPT para receber quem é novo colaborador ou treinamento de uma nova metodologia que vai ser aplicada, eles estão vindo com esse pensamento de aplicar isso a um board game, a um card game, e fazer que a experiência da pessoa seja muito mais engajante, né? Nessa entrada dela, nessa criação de conteúdo novo, assim. Essa também é uma área dentro dos jogos sérios que eu vejo que vai ter ainda mais poder daqui para frente, assim, né? Não pensar também só nos jogos como jogos digitais, né? Mas também essa parte de jogos analógicos tem bastante uso nos jogos sérios. Essa ideia, Michael, só para saber, não sei se tu acompanha, mas ela remonta à ideia do America's Army, que foi feito em 2002 para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O jogo é um jogo de tiro e tal, bem quase um AAA, e que ele foi desenvolvido para recrutar soldados. É um jogo que avalia, inclusive, vários aspectos psicológicos. Mas isso foi feito nos Estados Unidos lá em 2002, se não me falha a memória. Tem uma ideia. Agora está chegando
no Brasil, né? Foi um jogo sério bem específico. Marcelo, eu achei muito interessante, inclusive os dois que você mencionou ali, puxa vida, são importantíssimos sobre vários aspectos, né? Principalmente sobre o propósito deles, né? No caso ali do equilíbrio, até mesmo da respiração. Eu vi um vídeo outro dia, e talvez vocês já conheçam isso há mais tempo, mas gostei muito, eu vi um game do Pão de Açúcar para pessoas acima de 60 anos, né? Uma campanha que eles fizeram, acho que foi no Rio de Janeiro e São Paulo, não sei se alguém viu, se chamava, acho que, Pão de Açúcar 60 minutos, uma coisa assim, que tinha duas senhorinhas do supermercado falando sobre alguma questão do Pão de Açúcar, como é que se viu? É no game do Pão de Açúcar. Então, uma coisa que chamou bastante atenção. Então, tem nicho, tem muito propósito para ser trabalhado, então há um espaço para se desenvolver games sérios, e há bastante espaço. Beleza. Senhores, vamos chegando ao finalzinho aqui, eu vou passar a palavra para vocês, se quiserem fazer algum fechamento, deixar alguma mensagem aqui. A gente passou um pouquinho do nosso tempo, mas deixo aberto um pouquinho aqui para que vocês possam deixar alguma mensagem, se quiserem. Se não quiserem também, mais uma vez, eu agradeço a participação de vocês. Já fica o convite para o Michael, né, Michael, para de repente a gente falar sobre o Playmove e essa parte aí da plataforma, né, no futuro, pode ser? Não, claro. Bom, eu queria agradecer pelo convite aí, espero que tenha sido proveitoso para quem ficou acompanhando aí. Qualquer dúvida vocês podem me contactar, michaelsouza@gmail.com ou contato@estudiolune. Vou mandar ali no chat o e-mail. Podem me achar nas redes sociais também, LinkedIn, Instagram, Facebook, então estou por lá. E para quem desenvolve essa questão de jogos sérios com viés pedagógico, também pode conversar comigo. Opa, esse não. Esse é o da Playmove. Que eu estava com a Playmove na cabeça e mandei o da Playmove. A Playmove desenvolve jogos pedagógicos, né? Então, se vocês tiverem alguma ideia de jogo pedagógico, a gente tem um ecossistema de parceiros, onde os parceiros ganham por venda, né, do aplicativo, e é um valor bem mais atraente do que qualquer outra store. Então, a gente tenta trabalhar com jogos que sejam exclusivos para a nossa plataforma, e daí a gente tem aí a partir de R$15 por venda de jogo você ganha, né? Então a gente tem uma base instalada de 4.000 mesas, e a gente está começando a expandir esse ecossistema aí para outras plataformas além da nossa mesa, mas isso eu deixo para uma próxima conversa aí, que a gente fala exclusivamente sobre a Playmove. Não percam cenas dos próximos capítulos. Olha aí, pessoal, tá vendo? Obrigado, Michael. Johnny. Bom, eu quero agradecer pelo convite. Eu acho que discussões como essa, elas são extremamente oportunas, valiosíssimas. Quanto mais a gente propagar difundir esse assunto, eu acho que ele melhora não só potencializa a exposição de quem está trabalhando com isso, mas principalmente ele encoraja e fortalece o ânimo de quem vai entrar nesse mundo, né? A gente falava logo no início sobre aquela iniciativa, né, de um deputado de abrir uma frente parlamentar para falar sobre games, que no primeiro momento parecia uma loucura, mas que no final das contas servirá para que eles se convençam da importância desse mercado, que pode ter esse mercado no PIB do Estado. Então, acho que quanto mais se debater, mais a gente vai chegar num crescimento sustentável, o que é muito importante. E aí, eu até dou um exemplo rápido, né? Nessa de começar negócio, você primeiro olha se tem incentivo, fomento, projetos como esse da Epic Games, que eu mencionei, por exemplo, né? E aí nós encontramos um fundo em São Paulo que tinha um investimento bacana, quase sem risco de devolução, mas tinha lá um pequeno detalhe que tinha que ter vínculo a uma fundação de pesquisa no estado de São Paulo, tinha que estar radicado em São Paulo, tinha que ter o CNPJ de São Paulo, e as pessoas tinham que trabalhar em São Paulo.
enfim, então, mas era um programa local lá. Então, que surjam mais iniciativas, que surjam fomentos públicos, inclusive, porque não só da iniciativa privada, né, vive a nossa economia, torcer para que esse mercado cresça cada vez mais, contem conosco. Muito obrigado Dionei mais uma vez, obrigado Maicon mais uma vez, a apresentação de vocês enriqueceu bastante o nosso evento. A gente está gravando isso e a gente vai depois colocar essa nossa conversa no YouTube. Então, certamente, eu acho que vai ser uma das conversas que a gente vai estar mencionando sempre. Muito obrigado mesmo. Uma boa noite para vocês. Um excelente final de semana aí. Se cuidem com esse Covid, esse coronavírus que está por aí. E espero que no futuro a gente possa estar voltando e conversando mais coisas e mostrando outras iniciativas. E quem sabe o Estado de Santa Catarina abre os olhos. Essa iniciativa que tu falaste, Dionei, já aconteceu no estado do Rio de Janeiro e transformou o estado do Rio de Janeiro lá na 90, acho que foi, num grande polo de desenvolvimento de jogos, que é uma indústria verde, né? Ela é altamente inclusiva, com uma variedade enorme de profissionais e que não gera poluentes diretos. Então, assim, eu acho que o estado, que é um estado pujante, tem muito a ganhar com tudo isso. Obrigado mais uma vez e boa noite para vocês todos. Daqui a 14 dias teremos um outro encontro com outras empresas falando aí sobre a área do processamento gráfico. Obrigado, gente. Boa noite. Valeu. Valeu. Obrigado. Boa noite.